Então vamos lá. Nós vamos continuar o estudo das epístolas do Novo Testamento. E agora nós estamos vendo, então vamos iniciar hoje as epístolas pastorais. Nós vamos ver duas cartas pessoais de Paulo. A primeira e a segunda carta a Timóteo e a carta a Tito. Dois dos discípulos mais dedicados e mais amados por Paulo. Discípulos, como nós aprendemos, é aluno, é aquele que aprende com o mestre e que segue os seus ensinamentos. Então, para Timóteo e para Tito, Paulo era, assim como Jesus é para nós, Paulo era uma referência. Então, vamos ver a primeira carta a Timóteo. Timóteo foi um importante e dedicado servidor do Evangelho, além de grande amigo de Paulo. Timóteo era um adolescente quando encontrou-se com Paulo. Então, a partir daí, ele, que sempre foi dedicado às Escrituras, fez de Paulo uma referência e, juntamente com ele, contribuiu e muito para o cristianismo nascente, colaborando não só nas viagens, mas principalmente nas comunidades fundadas. Timóteo nasceu na Ásia Menor, filho de mãe judia e de pai gentil, ou seja, o pai era pagão, tornou-se companheiro de Paulo e, segundo o Atos dos Apóstolos, acompanhou-o em sua primeira viagem à Grécia e, mais tarde, serviu como emissário junto às comunidades cristãs ali instaladas, inclusive em Corinto. Então, sim, diferentemente de João Marcos, o sobrinho de Barnabé, então, Timóteo, Paulo o formou. Paulo, vamos assim, forjou a sua imagem e semelhança, de acordo com as suas convicções, com o seu conhecimento. E ele, desde a primeira oportunidade que teve, ele, então, levou, estava sempre fazendo presente Timóteo junto dele. Não que ele tivesse uma previsão, não que isso fosse uma profecia, mas exatamente visando todo o objetivo da evangelização, ele sabia que ele ia precisar de colaboradores. Então, assim como Jesus escolheu 12 apóstolos simples, pessoas humildes, então ele também assim o fez. E Timóteo seguiu esta orientação, sendo no decorrer da sua vida um grande colaborador desses espíritos que o Cristo assim convocou para dar continuidade ao seu evangelho. Paulo chama Timóteo de seu irmão e de colaborador. Isso não é aqui, nós não estamos aqui fazendo nenhuma reverência pejorativa. Muitas das coisas, nós estamos estudando as cartas, assim, numa visão espírita, mas a referência que nós temos é da Bíblia, é da Igreja Romana, é da Igreja Católica. Então, nós não podemos simplesmente também, a título de uma pureza doutrinária, nós não podemos mudar as palavras simplesmente com receio de ferir este ou aquele. Da mesma forma que nós nos referimos aos nossos irmãos espíritas, quando nós encontramos de outra casa, nós falamos um irmão de ideal, um irmão de disso, a mesma coisa aqui. Então, Paulo está dizendo de uma forma caridosa, de uma forma gentil para ele aqui em relação a Timóteo. Era alguém de confiança, era alguém com que ele sabia que podia contar. As duas epístolas a Timóteo são classificadas de pastorais porque salientam a firmeza doutrinária e a consagração ao ministério do Senhor. Vou aproveitar uma pergunta que foi feita ontem numa outra turma de aprendizes, onde uma aluna falou assim, Seba, qual a diferença de evangélico e de doutrinário? Tem diferença? Sim,
Quando nós falamos evangélico, evangélico vem do evangelho. Então, o evangelho, nós estamos falando das orientações do Cristo. Nós estamos falando do texto, o que contém ali os ensinamentos de Jesus. Quando se fala doutrinário, é todo o conjunto de regras, normas, leis que regem uma doutrina. Então, os postulados da doutrina espírita são fundamentados em quê? Na mediunidade, na reforma íntima, na caridade fora da salvação. E, então, isso é doutrinário. Então, tem muitos livros, quando a gente fala, tem muito livro com erros doutrinários. O que é um erro doutrinário? Quando fala, por exemplo, que o benfeitor espiritual conversou com seu tutelado no metrô, no ônibus, aqui, ali, no aniversário, isso, aquilo. Isso é um erro doutrinário. Agora, quando fala no seu processo de evangelização, o seu trabalho evangélico, é divulgação do evangelho de Jesus. Então, as epístolas de Paulo, elas são consideradas pastorais. Pastoreio, pastorear as ovelhas. Então, elas são pastorais porque tem esse cuidado de formação com os novos cristãos. Na primeira carta a Timóteo, Paulo aconselha que ele era líder da igreja em Éfeso, a certificar de que somente doutrinas sólidas fossem ensinadas e de não permitir que ideias populares incorretas tomassem o lugar dos ensinamentos do Evangelho. Então, nesta primeira carta, Paulo está aconselhando ele, Timóteo, que era o líder, era uma referência na igreja de Éfeso, para que ele não permitisse que esses costumes, que essas tradições dos pagãos, dos gentios, que esses costumes gregos, que esses costumes romanos se misturassem ao evangelho. Então, ele fala doutrinas sólidas, somente doutrinas sólidas fossem ensinadas, ele está falando exatamente do evangelho. Ele está falando aqui do pergaminho de Levi. Então, todo cuidado para fugir daquilo que não foi o Cristo que disse. Porque fulano, o Apolo disse, o Pedro disse, Tiago disse. Não. A referência é sempre o Cristo. É isso que ele está falando. Então, porque às vezes esses costumes, às vezes vão chegando devagarinho, olha, não precisa de água fluidificada. Ou então, olha, você começa as recomendações, toma um banho de rosa branca. Ai, por que você faz isso ou faz aquilo? Isso são doutrinas que muitas vezes, mesmo sem estar solidificada, mas que acabam aí entrando, né, como um acessório à doutrina do Cristo. Então, é essa preocupação de Paulo com Timóteo, que era o líder da igreja. Paulo ensinou a Timóteo também quais eram os deveres dos bispos e diáconos e quais as qualificações necessárias para que esses cargos fossem ocupados. Aqui também há uma grande preocupação de Paulo. E é aí que é a importância de nós termos estudado e feito aquela aula de Saulo a Paulo. Porque aqui quem está falando essa disciplina e essa organização, o Saulo de Tarso traz do Sinédrio. Então, você tem uma hierarquia, bispo e diáconos. Então, ele fala, esses cargos fossem ocupados não de acordo com o conhecimento, mas de acordo com a capacidade de servir. Então, bispos e diáconos, dentro de uma ordem hierárquica dentro da igreja, então eles estavam ali num patamar abaixo daqueles que eram abaixo dos apóstolos. E eles eram recomendados. Então, Paulo está pedindo a Tiago que tome muito cuidado, mas não esqueça de passar para eles quais eram os seus deveres e as suas obrigações. Além disso, Paulo também falou com profunda gratidão na carta quanto Jesus foi
misericordioso com ele por ocasião de sua conversão. Então, a título de incentivar o jovem Timóteo, e também, porque aqui não é a igreja, aqui Paulo está se dirigindo a Timóteo. Porém, o que ele passar a Timóteo, é claro que Timóteo vai passar à comunidade, ele vai passar à igreja. Então, Paulo está sempre lembrando de quão misericordioso Cristo foi com ele, de quanto ele se sentiu beneficiado quando Jesus o convocou, perdoando as suas falhas e os seus erros. Então, ele faz questão de sempre lembrar, não para querer se mostrar, não para querer ser ali reverenciado, mas para mostrar que não existe escolhidos, que não existe ninguém condenado sumariamente. Todos, a partir do momento em que se coloca à disposição e aceita o convite do Cristo, vai melhorar por si, porque o Cristo estará presente em nossa vida. No capítulo 1 da primeira carta a Timóteo, Paulo lembra o motivo pela qual Timóteo ficou em Éfeso. É preciso lembrar mais uma vez de que Éfeso era uma referência para Paulo. Sempre que ele não estava em viagem, então era em Éfeso que ele se estabeleceu. Ali ele passou um tempo com Prisca, com Áquila, ele passou muito tempo preso com Barnabé, ele andou frequentando as sinagogas porque tinham uma liberdade vigiada. Então, preso, quando não encontraram provas contra ele, então ele tinha uma certa liberdade. Então, ele está lembrando Timóteo a razão de Timóteo ter ficado em Éfeso e não estar com ele. Aí nós vamos compreender a razão da carta. Nós vamos ver que Paulo já está em Roma quando ele escreveu. Por isso, essa preocupação. E ele está dizendo para Timóteo que ele ficou em Éfeso para que não ensinem outra doutrina além do evangelho, e para que os irmãos parem de perder tempo com filosofias e fábulas que só trazem discussão. Mais uma vez, ele está aqui cuidando da doutrina, mais uma vez, ele está cuidando do evangelho, ele está procurando tirar todos esses acessórios. Mais uma vez, ele está mostrando aqui a Timóteo a necessidade de não deixar esses costumes pagãos e, principalmente, as tradições judaicas dentro do evangelho. E aqui nós estamos falando, porque Éfeso tinha lá o templo de Diana, como nós vimos, tinha toda aquela referência dos magos, das sacerdotisas, e às vezes esses costumes é difícil de serem retirados, é difícil de ser eles ali mostrado como podem ser transformados. Então, Paulo está dizendo para não entrar em discussão, porém, não permitir essa influência externa dentro do evangelho. Paulo também conta seu testemunho pessoal de conversão e o ministério, e dá como exemplo e como forma de encorajamento a Timóteo para também cumprir o seu próprio ministério. Então, Paulo, além de falar do evangelho, quando ele conta como se ocorreu o processo da sua conversão, quando ele conta como ocorreu o chamado do Cristo, é para que Timóteo não se desanime, para que Timóteo, um jovem, assim como ele, Paulo, o era, mas que ele possa se fortalecer. As perseguições, o preconceito, a discriminação, mas principalmente mostrando que ele, Paulo, também usou muito ali, ele também usufruiu de tudo aquilo que a juventude lhe oferecia. O vigor da juventude, as mordomias, as regalias de como doutor da lei nomeado pelo Sinédrio, tudo aquilo que ele, então, trouxe para si do seu próprio conhecimento. Então, o seu testemunho é fundamental para fortalecer não só a fé
de Timóteo, mas principalmente para que ele possa levar com discrição, mas com disciplina, as recomendações que ele, Paulo, tinha para a comunidade de Éfeso. No capítulo 2, Paulo fala da importância de orar por todos, principalmente pelas autoridades. Nesse tempo, a autoridade maior em Roma era Nero, responsável pela morte de Paulo, como também de enviar o apóstolo João para a ilha de Patmos. Quando muitas vezes nas casas espíritas, seja no Frei, seja no Gembe, muitas vezes quando nós fazemos vibrações e alguém faz vibração pelos dirigentes das nações, tem muitas pessoas que viram a cara. Tem muitas pessoas que vão buscar, mas Kardec falou que não se pode misturar política com espiritismo. Quando nós fazemos vibrações pelos dirigentes das nações, é porque a responsabilidade deles é maior do que a nossa. Todos esses tutelados, todas as pessoas, todos esses espíritos encarnados, sob a responsabilidade desses dirigentes, tudo o que acontecer com eles será colocado no prontuário desses dirigentes. Então, quando Paulo pede a Timóteo que na igreja que se ore pelas autoridades, e Nero era referência aqui de Roma, então é esse o sentido. Eles precisam de oração, eles são obsidiados, eles são perseguidos, eles são fascinados, eles estão cercados por uma multidão de testemunhas que querem aproveitar das circunstâncias que o envolvem. Então, a recomendação dele aqui, das autoridades, se refere a Roma, porque muitas vezes não se referia ao imperador, muitas vezes não se referia ao interventor, como foi Pôncio Pilatos, como foi todos aqueles que passaram por Paulo, que Paulo teve sob as suas ordens. Então, é preciso sempre que nós compreendamos que essa responsabilidade não é uma usurpação de poder, mas sim que eles assim solicitaram. Agora, como eles estão conduzindo, não é problema nosso. Porém, nós devemos sempre orar por eles. E Paulo faz essa recomendação a Timóteo já naquela época, no ano de 56 depois do Cristo. Imagine agora, nos dias atuais, a necessidade desta oração. As orações devem ser feitas em todo lugar, e o exemplo deve vir dos homens. Paulo não abre mão disso, de que o homem deve ser o primeiro a dar o exemplo, pois Deus requer primeiro do homem e depois da mulher, como foi no jardim do Éden. Vamos voltar mais uma vez. Talvez nós tivéssemos que fazer um curso mediúnico 3, 4, 5, até 8. Por que que Paulo está dizendo a Timóteo que o homem deve ser o primeiro a dar exemplo? Paulo era um exímio conhecedor da lei de Moisés. Dentro do judaísmo que seguia a lei de Moisés, a mulher não tinha voz ativa. A mulher era propriedade do homem. O depoimento da mulher, testemunho da mulher, não tinha nenhum valor jurídico, não tinha nenhum valor em qualquer situação que fosse. Então, Paulo, como tinha muitos convertidos, os chamados judaizantes, e muitos dos pagãos, muitos dos gentios, eram aqueles judeus da Samaria, então Paulo está fazendo questão de mostrar a eles que ele conhecia a lei de Moisés. Se eles tinham dificuldade de compreender a doutrina do Cristo, que era manso, que era brando, que era mais suave, então Paulo está dizendo, o homem deve primeiro dar o exemplo, porque, segundo a Gênese, o homem foi criado antes da mulher. É só, mas não está escrito isso aqui. É uma interpretação.
é esse o objetivo de estudar as cartas. Nós estamos vendo Paulo fazendo uso do seu conhecimento intelectual, daquilo que ele conhecia. Então, para organizar, para disciplinar as famílias e principalmente a igreja, ele está dizendo ao jovem Timóteo: deixem primeiro os homens falar, para que isso não vire uma bagunça, para que não crie disenções ou abra um precedente perigoso. O Jardim do Éden, que ele está se referindo, aqui como foi no Jardim do Éden, é o chamado o paraíso que nós hoje conhecemos dentro do conceito de Adão e Eva. A cidade de Éfeso era matriarcal. Tinha a mulher como prioridade em tudo, por causa do templo da deusa Diana e suas sacerdotisas. Então, Paulo insiste que o homem deve assumir o seu papel como chefe, como líder da família. Sim, por mais difícil que possa parecer nos dias de hoje, dentro da atualidade que nós estamos vivendo, quando Paulo está se dirigindo a Timóteo, nós estamos falando 60 anos depois do Cristo, ou seja, 30 anos depois que o Cristo deixou a carne, deixou a matéria. Então, é preciso disciplinar. Quando nós olhamos essas recomendações de Paulo, a mulher, sim, a cidade era matriarcal, nós vimos lá como era a relação da sacerdotisa com todo o povo, a razão delas serem desta ou daquela forma, as pitonisas, os oráculos. Então, quando Paulo está trazendo, querendo colocar o homem aqui como ser principal, não é que ele está querendo substituir a mulher. Como Jesus ainda era um desconhecido em muitas localidades, como só conheciam o evangelho de Jesus através do que os apóstolos falavam, então Paulo vai buscar em Moisés uma referência, sempre valorizando o homem. Por isso que ele fala que o homem tem que dar exemplo. Não é questão de chefiar, mas de exemplificar o homem como chefe de família. E nós devemos lembrar que isso não significa dar ordens, pelo contrário, significa exemplificar. E por que Paulo, então, fala tanto isso? Nós já vimos agora há pouco que ele está falando a mesma coisa. É preciso lembrar que Timóteo era um jovem, Timóteo era um rapaz, ele não tinha ele tinha uma família, mas uma família pai e mãe. Ele não tinha uma família constituída. Então, Paulo entendia que precisava passar a ele esses valores. Ele seguia a orientação hierárquica do pai e a mãe. Tinha a mãe naquela condição submissa? Sim, mas Paulo está mostrando a Timóteo aqui a importância da figura masculina dentro da lei que se aplicava. Era uma forma que ele encontrava para que essas sacerdotisas do templo não influenciasse tanto os diáconos, os pastores e aqueles responsáveis pela igreja, os quais Timóteo tinha que disciplinar. No capítulo 3, Paulo orienta a Timóteo sobre a separação de ministros. É importante lembrar que na igreja primitiva, bispo, presbítero e pastor é a mesma coisa. Nomes diferentes por causa dos idiomas, grego, hebraico e aramaico, mas com o mesmo nível hierárquico. Então, em alguns, se olharmos na carta, na própria primeira carta de Timóteo, tem um versículo que Paulo se refere aos trabalhadores da igreja como pastor. Uns 3, 4 versículos adiante, ele se refere a eles como bispo. Então, ele está dizendo, ele está fazendo uso do conhecimento, ele está fazendo uso desse linguajar para situar Timóteo de acordo com o que ele está falando, a quem ele está se dirigindo. O público não era o mesmo na comunidade.
cada dia você tinha um público diferente. Então, a situação em Éfeso, como nós vimos, tinha um trânsito muito grande. O volume de imigrantes, o volume de transeuntes ali na cidade era muito grande. E muitas vezes eles vinham com essa referência da igreja. É uma igreja que foi fundada por Paulo. Aqui tem uma igreja que segue os ensinamentos de Jesus. Então, vamos lá conhecer? Então, essas palavras usadas às vezes é isso. E Paulo está orientando aqui a Timóteo como deve ser. O que eles precisam obedecer é a ordem. Então, não é simplesmente chegar e falar o que quer no dia em que quer. É preciso disciplinar, é preciso organizar, é preciso mostrar uma organização coerente para que isso possa servir de exemplo às outras comunidades e que o próprio povo, a própria comunidade, a própria cidade tivesse isso como lema da sua vida. Paulo chama a atenção a que o bispo e o diácono sejam maridos de uma mulher só. Então, vamos ver o porquê. Por que que Paulo vai se preocupar? É uma carta pessoal, não é uma carta aqui dirigida à comunidade. Então, por que que Paulo está dizendo para Timóteo que aqueles que vão falar, o bispo, o pastor, o presbítero, que hoje ainda existe nessa ordem dentro da igreja, por que que Paulo está dizendo que eles precisam ser maridos de uma mulher só? Primeiro que o adultério para o homem naquela época era comum, era muito mais aceitável do que é hoje. Então, e nós lembramos que quando nós estudamos a viagem de Paulo em Éfeso, é preciso lembrar que sempre havia essa conotação dentro do relacionamento dos homens, também das mulheres, com esses sacerdotes, com essas pitonisas, com essas sacerdotisas, no intuito de alcançar a plenitude espiritual. Mas qual é a recomendação de Paulo? Ele repete essa informação porque na cidade de Éfeso, todos os homens casados e solteiros tinham relações com as sacerdotisas da deusa Diana. E isso os levava a uma vida promíscua. Como que os pastores, os diáconos, como que os líderes da igreja como que eles iam falar de monogamia? Como que eles iam falar que eles tinham que abandonar esses costumes gregos da promiscuidade se eles próprios não exemplificavam? Então, a preocupação de Paulo com Timóteo é que ele não se envolva dentro dessa temática, mas ele é o líder da igreja. Então, Paulo está tentando passar a Timóteo o que ele faria, como ele agiria, já que ele ficou lá seguindo as orientações de Paulo. Então, precisava acabar com esse costume primitivo de que todo homem tinha essa necessidade, que isso era uma forma de se elevar espiritualmente, agradecendo aos deuses pelas conquistas e principalmente pela chamada vida que todos eles levavam. No capítulo 4, Paulo avisa do tempo de que o tempo de renunciar está chegando. Em algumas Bíblias, vão achar a palavra bonitinha, chama apostasia. É o mesmo que renunciar, tá? Então, algumas trazem assim, Paulo avisa do tempo que o tempo de apostasia está chegando. Mas aqui nós mudamos para renunciar para ficar mais fácil o entendimento. Então, Paulo avisa do tempo que o tempo de renunciar está chegando. E lembra de problemas que acontecem em Éfeso. Havia uma proibição de casamentos e havia uma proibição de alimentos. Você só podia casar ali com quem fosse da mesma religião, com quem fosse da mesma região.
seguindo todos os regulamentos protocolares que existiam ainda entre os gentios e pagãos. Então, Paulo está orientando a Timóteo como isso deve ser, como deve ser. Se ele está pedindo que os homens, que os dirigentes da igreja sejam maridos de uma mulher só, se ele está tentando acabar com essa idolatria das sacerdotisas, como que o casamento poderia continuar a ser proibido? E, principalmente, com tantas dificuldades àquela época, por que a proibição de alimentos, se eles não eram mais judeus? Se a colheita, se a produção, se tinha ali os navios que vinham de todos os lugares e com alimentos de diferentes ordens, como é que poderia isso ser aprovado se a fome começava a perturbar ali a igreja de Éfeso? Deixando claro que o casamento não pode ser proibido, nem os alimentos, Paulo também encoraja o seu amado irmão Timóteo e lhe dá confiança, pois, embora jovem, é aprovado por Deus. Não que você tivesse a necessidade de casar para fazer parte da comunidade. Quando se fala comunidade, é a igreja. Sempre. Então, não precisava ser casado. Timóteo não era. Então, a preocupação de Paulo é isso. Sim, os casamentos devem ser realizados. Nenhum tipo de alimento deve ser proibido. A restrição que Paulo tinha é quanto aos alimentos que eram sacrificados aos ídolos. Então, você vai lá e faz uma oferenda. Então, você matava a ovelha, você matava o pombo, você matava esse ou aquele outro animal. Oferecia a Deus, aos deuses e a Deus, mas era somente o sangue que era oferecido. E depois as pessoas se alimentavam dessa carne, faziam uso dessas oferendas aí como alimento. E isso era proibido, mas Paulo está dizendo que não existe alimento impuro e que isso faz parte. Não é, aqui nós vamos ver o que o Cristo está dizendo, que não é o que entra pela boca que faz mal, mas sim o que sai. Então, embora jovem e não tendo vivenciado toda essa experiência de uma família, de uma esposa, dessa proibição, porque ele não passou por essa situação, Paulo está fortalecendo Timóteo nessa primeira carta para que ele possa continuar o seu trabalho missionário. No capítulo 5, Paulo traz orientações sobre o tratamento com idosos, jovens, viúvas e ministros, mas especificamente sobre viúvas e ministros. Naquele tempo, quando uma mulher ficava viúva, não tinha sustento. Ministros, no sentido de ser aqueles que ajudam na igreja. Na igreja você tem o pároco, você tem o padre, você tem o pároco, você tem os diáconos, você tem o presbítero. Alguns deles podem realizar uma série de coisas, só não pode realizar ali a Eucaristia. Eles não podem só participar, mas pode fazer extrema-unção, batizado, casamento. Tem uma série de orientações que pode levar à comunhão, pode ministrar extrema-unção. A crisma já não pode. A crisma, por exemplo, até hoje, somente o cardeal pode fazer. Então, Paulo está, não que isso já tivesse naquela época, mas vem daí essas orientações, essa importância que tem dentro da igreja. Mas tinha uma preocupação. Então, Paulo está dizendo a Timóteo que os jovens, os idosos e as viúvas merecem um tratamento especial, porque nós estamos falando de evangelho, nós estamos falando das recomendações do Cristo de amarmos uns aos outros como ele nos amou, mas que é preciso atender às necessidades de todos aqueles que nos procuram. E o preconceito com as viúvas, uma vez que, quando o marido morria, então a família do marido não tinha nenhuma obrigação para com a mulher, para com sua esposa. Por outro lado, a família dela, a família da pai e mãe, não se sentiam confortáveis em ter uma pessoa como ela
que era discriminada sobre o seu teto. Então, elas só tinham a igreja a quem recorrer. Mas Paulo ensina que a família deve ajudar e que a igreja ajuda as que realmente não têm ninguém, que as ampare e as que são idosas. É claro que tinha aquelas que ficavam confortáveis, tinha aquelas que ficavam com aquilo que era do marido. Algumas coisas eram permitidas, mas tinha aquelas que nada tinham. Então, a igreja sempre foi uma referência de assistência social. Quando nós estudamos as viagens de Paulo, nós lembramos que ele instituiu na igreja de Antioquia exatamente a primeira assistência social, que era remédios, roupas, alimentos, para todos aqueles que assim havia necessitado. Então, Paulo está dizendo a Timóteo para que ele não esqueça destas criaturas, dessas pessoas tão necessitadas. E no capítulo 6, Paulo vai continuar falando do tratamento para com as pessoas. Então, tudo isso que ele está falando a Timóteo é como se ele tivesse ali sentado com Timóteo e dizendo, olha, eu estou indo viajar, vou deixar você aqui com a responsabilidade de dirigir e de gerir a igreja aqui onde nós nos encontramos. Então, olha, você precisa agir desta forma. Eu não vou estar presente, mas você vai ser os meus olhos, você vai ser as minhas palavras, você vai ser o meu ouvido. Então, para que ocorra tudo aquilo que nós queremos, é preciso que você haja desta forma. O receio de Paulo era que, sem a sua presença física, tudo desmoronasse. Todo o edifício, não edifício físico, todo o edifício, toda construção para manter a igreja poderia ruir se não fossem verificados todas essas interferências externas que podem acontecer. E como Timóteo não tinha, ele tinha a experiência de caminhar com Paulo, ele ouvia, já fazia algumas pregações, porém, Paulo está passando a ele o bastão, Paulo está passando a ele a responsabilidade daquela região. Opa! Então, Paulo continuou falando do tratamento com as pessoas. Como deve ser o proceder dos servos, como tratar e afastar os falsos mestres e a respeito dos gananciosos, que querendo enriquecer, e dos que já são ricos, querendo fazer uso da igreja, querendo fazer uso do evangelho, querendo fazer uso do nome, da referência do Cristo para amealhar coisas terrenas. Falsos cristos e falsos pastores sempre tiveram. Aqueles que deturpam as palavras do evangelho de acordo com seus interesses, sempre ocorre até hoje. Às vezes nós vamos em algumas instituições espíritas e presenciamos, quando estamos na condição de assistido, às vezes presenciamos certas colocações que às vezes dá vontade de você levantar e perguntar para o palestrante, de onde você tirou isso? Qual é a referência que você tem? Porque não tem dentro da doutrina, da obra da codificação, não tem as obras complementares. Então, a doutrina espírita não pode ser um machismo. Da mesma forma, a recomendação de Paulo, não aceite nada que não seja o evangelho de Jesus. Assim, Paulo traz orientações sobre todas as classes e tipos de pessoas que existiam em Éfeso e que não são diferentes de hoje. Desde que o mundo é mundo, existem os interesseiros, existem aqueles que se aproveitam da ignorância, da falta de conhecimento, existem aqueles que se apropriam dos irmãos menos afortunados como se eles fossem serviçais à sua disposição. E aí, então, essa a ideia que aqui está. Este é um resumo por capítulos, são 6 capítulos.
Como é uma carta pessoal, não é como os romanos, não é como os efésios, não é como uma carta aos Coríntios que era direcionada à comunidade, mas sim uma carta pessoal. Como se a igreja estivesse lá em Ubatuba, não tivesse as redes sociais, e ela escrevesse para a Silvana para saber como está o curso, ou que seja o Edson, lá da onde ele se encontra, escrevendo para o Johnny, querendo saber como está o andamento da doutrina espírita, onde ele frequenta, no caso, o Gêmeo. É mais ou menos isso. Por isso, é uma carta curta, bastante conteúdo, muitas recomendações, mas nada de excepcional no sentido de qualidade, de quantidade, mas sim de qualidade. E depois, na segunda carta a Timóteo, essa frase que todos nós conhecemos. Porque assim como Emmanuel, assim como a Joana de Ângeles, assim como a Amélia Rodrigues, e outro, Manuel Filomeno de Miranda, tem algumas frases que são ditas e que ficam reverberando na nossa mente. Então, essa é uma frase de Paulo, não tem aí nos vidros dos carros, como tudo posso naquele que me fortalece. Mas quem já viveu uma situação de dificuldade, quem já passou por uma superação, pode dizer o que Paulo escreveu a Timóteo na sua segunda carta. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ou seja, lutei sem reclamar, sem murmurar, não blasfemei. Completei a carreira, completei a minha vida, completei a jornada, completei a tarefa, sem perder a fé, sem perder a confiança, pois sempre tive a certeza de que o Cristo estava a meu lado. A segunda carta de Paulo a Timóteo traz para nós as últimas palavras do apóstolo, pois ele sabia que iria morrer quando escreveu esta carta. Eu nunca li as cartas a Timóteo, pois eu tenho certeza de que vocês todos, quando for fazer o final de semana, vai procurar saber exatamente quando tomar conhecimento do que ele fala. Então, ele está dizendo, é as últimas palavras do apóstolo, porque ele sabia que iria morrer. Então, nós, de aqui, mesmo sem a confirmação que vamos ver, sabemos que ele está em Roma, que foi onde ele foi morto, né? Onde ele foi decapitado. Paulo estava na quarta viagem missionária. Deixou Timóteo na igreja de Éfeso e tinha planos de retornar para buscar o seu amado irmão na fé. Então, mas nós estudamos só 3 viagens missionárias de Paulo. Sim, mas nós falamos desta quarta viagem. Porque Paulo, quando foi a Roma, que na terceira viagem que ele ficou preso, o Ato dos Apóstolos não fala em si, e é a referência que nós temos. Porém, Emmanuel vai nos dizer, exatamente no livro Paulo e Estevão, que, enquanto estava preso em Roma, Paulo conseguiu fazer esta viagem aí. Como foi a permissão, ele não diz, mas sabemos que, como na primeira carta foi muito bem explicado que Timóteo estava em Éfeso e Paulo tinha a esperança e esperava ir buscá-lo para que eles pudessem caminhar. Então, Paulo estava aguardando em Roma e tinha a esperança de que Timóteo pudesse ir visitá-lo. Por volta do ano 64 depois do Cristo, Roma foi incendiada. Este evento marcou a história e é conhecido hoje como o Grande Incêndio de Roma. E o que isso tem a ver com Paulo e Timóteo? Aparentemente nada. Só que se nós olharmos, nós estamos procurando não a história, nós estamos procurando os ensinamentos de Jesus. E para isso precisamos entender os acontecimentos. Nero queria expandir o seu palácio. Porém, o Senado não permitiu, o Senado romano não permitiu. O palácio de Nero era cercado por pequenos casebres de madeira. Então,
em volta de todo o palácio. Como não teve a permissão do Senado, então Nero resolveu colocar fogo ali para se livrar daquelas pessoas pobres. A Bíblia diz miseráveis. Só que o incêndio tomou uma proporção que nem ele esperava. Mesmo alguns relatos dizendo que enquanto Roma ardia, que ele tocava cítara, mas o que importa é que o incêndio durou 6 dias e destruiu tudo aquilo ali. 6 dias de incêndio e depois mais uns 3 dias para apagar totalmente. A relação que tem com Paulo e Timóteo é que, como houve o incêndio e de proporções que ninguém esperava, precisava-se de um culpado. Então, Nero, ele culpou os cristãos. E quem era o líder dos cristãos em Roma, senão Paulo? Então, recaiu a culpa sobre os cristãos e Paulo, como a liderança que era, assumiu, foi ele colocado sobre os seus ombros toda a responsabilidade. Ou seja, o que precipitou a morte de Paulo e o não encontro com Timóteo foi esse incêndio. Por isso, a realização da carta. Porque quando Paulo escreve, já havia condenação. Ele só estava aguardando o dia para que pudesse, então, cumprir a sentença. Pedro morreu crucificado, também vítima desse incêndio. Tudo isso relacionado aos cristãos. Então, Pedro e Paulo, a morte dos dois, foi apressada? Não, não é que foi apressada. Tudo acontece no tempo de Deus. Tudo acontece de acordo com o planejamento do Cristo, nosso diretor angélico. Porém, esta situação precipitou os acontecimentos. Pedro morreu, então, crucificado, a mais cruel punição romana, assim como foi com Cristo. Ainda assim, não se julgou digno de morrer igual ao seu Cristo e pediu para que o virassem de cabeça para baixo. Já Paulo, como era cidadão romano, não podia ser crucificado, mas foi decapitado. A sentença foi a de morte. Como Pedro era para ser crucificado, Paulo não podia devido à sua condição de cidadão romano. Quando foram crucificar Pedro, ele disse: eu não sou digno de ser crucificado como o mestre, como o Cristo. Então, ele pediu que fosse crucificado de cabeça para baixo. Alguns historiadores mais afoitos dizem que era para apressar a morte. Essa forma de crucificação, a morte era mais rápida. Porém, Paulo não podia ser crucificado porque essa era uma lei romana que não era aplicada aos seus cidadãos, mas ele foi condenado à decapitação. E foi enquanto estava na prisão, esperando o dia da morte, que este grande mensageiro do Cristo escreveu a segunda carta a Timóteo. Enquanto a morte de Pedro foi semelhante à do Cristo, a morte de Paulo foi semelhante à de João Batista. Ah, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Não, não é questão de não ter pensado. Muitas vezes, nós não paramos para refletir. Todos nós sabíamos que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Todos nós sabemos que Paulo foi decapitado. Fazer essa relação Pedro-Jesus, Paulo a João Batista, qual a razão disso que tem? Pedro era aquele assessor direto. Pedro foi aquele a quem Cristo delegou ali de pastorear as suas ovelhas. E Paulo representava o novo profeta, o profeta pós-Cristo. Então, assim como João Batista preparou o terreno, preparou o povo para a vinda do Cristo, então Paulo preparou o povo para receber o evangelho. Então, Pedro foi crucificado como Cristo e Paulo a exemplo de João Batista. Não é qualquer coisa que vocês lerem ou encontrarem associando que foi isso, foi aquilo. Não, não existe nem nas obras da codificação, nem na Bíblia.
Nem Flávio Joséfo, que é uma referência de antiguidade, fala, mas a relação é simplesmente essa. Enquanto Pedro deu continuidade aos ensinos do Cristo, Paulo usou o mesmo processo de João Batista, preparar aquela comunidade, preparar o povo para que eles pudessem vivenciar o evangelho na sua forma mais simples. É possível sentir a tristeza de Paulo durante a leitura da carta. Ele pediu para que Timóteo fosse visitá-lo, mas, infelizmente, quando a carta chegou a Timóteo, que estava em Éfeso, Paulo já havia sido decapitado. Da mesma forma que quando nós escutamos uma música, um hino de louvor, um cântico, Elizabeth Lacerda, que é uma referência hoje de música espírita, da mesma forma que às vezes nós nos emocionamos com a letra, com a tonalidade, com a musicalidade do que ela está transmitindo, a mesma coisa ocorre com essa segunda carta de Paulo. Nota-se claramente como ali está sendo uma despedida. Vamos abrir um parêntese. Tem um livro que nós usamos muito como referência. Quem assiste às nossas palestras lá do canal sabe que nós usamos. O livro chama-se Instruções Psicofônicas. Esse livro, todos os dias no Centro São Luís Gonzaga, em Uberaba, tinha, então, uma reunião mediúnica. E ali, os espíritos davam comunicação. O grupo, eles acabaram ganhando como se fosse um gravador daqueles lá das antigas. E eles gravavam tudo aquilo que estava ali acontecendo na reunião, as manifestações psicofônicas. E depois transformaram isso num livro. Quem ler o livro Instruções Psicofônicas só lendo, só vai ser um livro a mais. É Espíritos Diversos. Mas quando ler o livro Instruções Psicofônicas, se quem estiver lendo souber interpretar o que está ali, muitas vezes nós vamos às lágrimas, porque são lições belíssimas. E é isso que acontece na segunda carta de Paulo a Timóteo. É uma despedida, mas sem reclamação. É um lamento, mas não um lamento no sentido de murmúrio, um lamento sentindo o seu retorno à pátria espiritual. A segunda carta de Paulo a Timóteo também é pastoral, porque trata-se de um pastor deixando o posto e passando o cajado da liderança para outro. É aquilo. Paulo, em um determinado momento da sua vida, desde que ele pediu para ser levado a Roma, ao imperador para ser julgado, ele sabia que seria irreversível. Até que Nero foi condescendente com ele. O que precipitou a morte de Paulo foi realmente o incêndio. Mas desde já, se na primeira carta, que ainda havia uma esperança, mas Paulo está preparando Timóteo para dar continuidade ao seu trabalho de evangelização. Que Timóteo pudesse se fortalecer e ser essa referência que Paulo o forjou. No capítulo 1 da segunda carta, Paulo se mostra esperançoso e ansioso para ver Timóteo, imaginando que o veria uma última vez antes de partir, para ver como foi precipitado, para ver como foi antecipado esse incêndio, o que causou na vida de Paulo e de Pedro. Porque quando ele está escrevendo, então, ele imaginava, tanto é que nós vamos ver agora qual é a temática nos capítulos do que Paulo está escrevendo. Então, ele está imaginando que iria receber essa visita de Timóteo. Ele antecipa o medo e a tristeza de Timóteo por causa da perseguição de Roma. E diz para Timóteo que se renove, que não tenha medo e nem sinta vergonha de ser o principal discípulo do líder do cristianismo, que agora é um criminoso. Então,
ele está dizendo exatamente isso, de que Timóteo não precisava se envergonhar de ser ele o discípulo do principal líder. Sim, qual é o principal líder? Não está falando de Jesus, está falando dele, Paulo, que agora é um criminoso, porque já foi condenado, já tem uma sentença, ele só está esperando. Então, ele antecipa, porque sabe, o Timóteo sendo novo, e aí, sabendo ainda da morte, para ele isso seria um baque, porque ele sabe que isso também vai acontecer com ele. Essa perseguição, estes obstáculos, todas essas dificuldades que Paulo passou, ele também vai passar. Então, Paulo está fortalecendo a sua fé, está devolvendo-lhe a confiança e a esperança nas promessas do Cristo, para que ele sinta, quando ele falar de Paulo, é para falar do Paulo, o missionário, o evangelizador, e não o Paulo criminoso, não o Paulo que foi condenado. O convite de Paulo é inspirador quando diz: participa comigo dos sofrimentos a favor do evangelho. Paulo ainda afirma sua crença. Ele sabe que está preso pelo evangelho e sabe quem crê. Então, ele está convidando Timóteo a estar com ele. Então, esse versículo, participa comigo dos sofrimentos a favor do evangelho, é para que Timóteo não desanime, para que Timóteo não se deixe vencer pelo pessimismo. Como jovem, existem muitas opções. Como jovem que era Timóteo, ele teria todo o mundo a descortinar à sua frente. Mas Paulo espera que ele continue a sua tarefa. Paulo sabe que ele foi preso e condenado porque ele defende o Cristo. E ele sabe também, no meio onde vive, as comunidades foram por ele fundadas, então ele sabe quem crê, quem está lá por interesse, como nós vimos 2 slides atrás. Quem está querendo usar o Cristo, quem está querendo usar a igreja para amealhar tesouros terrenos, bens materiais, poder ou autoridade. Então, ele conhece a quem ele está se dirigindo. No capítulo 2, Paulo exorta que Timóteo deve transmitir o evangelho que ouviu a homens fiéis que o façam o mesmo. Ele compara os cristãos como soldados que precisam manter o foco na missão. Então, ele está, mais uma vez, aqui, o professor cuidando do aluno. O professor está cuidando para que todo o sistema doutrinário e do evangelho de Jesus não seja modificado, não seja adulterado, não seja nada acrescentado e nem suprimido de acordo com os interesses. A grande dificuldade de Paulo com os outros apóstolos, inclusive com Pedro, os grandes embates que eles tiveram foram exatamente os acréscimos que o evangelho do Cristo acabou sofrendo ao longo dos tempos. E se naquela época já havia acréscimo e adulteração, imagine o que nós hoje temos conhecimento e o que hoje nós recebemos. Paulo ainda dá conselhos ricos e valiosos a Timóteo sobre não perder tempo com coisas inúteis, fugir dos desejos da mocidade e disciplinar os opositores. Alguns aqui até, quando leem ou quando estudam as cartas de Timóteo, entendem que Paulo está cerceando o livre-arbítrio de Timóteo. O medo dele de que Timóteo constituísse uma família, de que Timóteo se casasse, e por estar em Éfeso e ali ser uma cidade matriarcal e toda a influência feminina sobre os dirigentes da igreja e da comunidade, então Paulo ele está tentando manter Timóteo dentro de uma situação não de castidade, mas que ele não se deixe envolver
por estes prazeres e por essas satisfações próprias da mocidade. Então, é uma recomendação. Quando se estuda, quando se lê com calma, nós vamos vendo, quando se lê todo o contexto, porque nós não estamos aqui, estamos abrangendo só os pontos principais, nós vamos ver que a preocupação de Paulo era exatamente isso, a influência. Era um jovem bonito, como Paulo, era um jovem com toda disposição, com todo vigor, com uma dialética, com um conhecimento. Então, era alguém que estava sempre sendo assediado de várias as maneiras materiais e principalmente dentro daquilo que a libido naquela faixa tinha. Então, Paulo está falando da sua própria mocidade, que ele superou essas dificuldades. Então, ele entende que Timóteo também terá amplas condições de superar. No capítulo 3, Paulo alerta sobre os últimos dias, marcados por homens amantes de si mesmos e cruéis em tudo. E contra isso, Paulo se dá como exemplo, para que Timóteo possa seguir. Homens amantes de si mesmo são egoístas. Paulo, dentro da sua evangelização, dentro da sua tarefa missionária, nós vimos que ninguém mais do que Paulo ofereceu oportunidade às mulheres. Toda a evangelização de Paulo tinha muitas mulheres no trabalho missionário. Porém, em todas as situações possíveis, é o doutor da lei dizendo. Então, quando ele fala homens amantes de si mesmo, ele está se referindo aqui um todo, mas ele está se referindo a essa classe egoísta que se acha por estar no poder, por estar em um cargo, tudo gira em torno de si. E ele mostra, quando ele dá o exemplo da sua vida, ele mostra que ele abriu mão num primeiro momento da Abigail. Sim, ele só vai despertar com o ódio quando ele fica sabendo que ela se converteu. Mas ele está dizendo dessa transformação, que mesmo ali, ele sozinho, solteiro, ele teria amplas condições de realizar tudo aquilo que Paulo também realizou. E ele aconselha que Timóteo siga aquilo que aprendeu com ele, Paulo, e com a Bíblia, desde sua infância, e faz questão de exaltar as Escrituras, dizendo: por quê? Timóteo, na sua família, a mãe sempre o ensinou, a mãe sempre estudou com ele, porque isso era uma tradição judaica. Desde que Esdra retornou do exílio da Babilônia, lá no Antigo Testamento, quando Tito destruiu o templo de Jerusalém, que tudo se perdeu, foi exatamente as mães, as mulheres, que tinham guardado os seus pergaminhos, os seus papiros, e elas ensinavam toda essa história dos hebreus do Antigo Testamento através da fala oral, da dialética oral. Então, Paulo está dizendo para ele fazer uso do que ele aprendeu lendo com sua mãe, mas principalmente o que ele aprendeu com Paulo. E ele faz questão de dizer isso, dizendo: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Também serve para nós espíritas nos dias de hoje. Eu não vou estudar a Bíblia, não, porque a Bíblia foi escrita por homens. A Bíblia é um livro inspirado e intuído via mediúnica. Sim, não precisa dizer se foi Gabriel, Rafael, Micael. Sim, as cartas de Paulo nós sabemos que tem sim a intuição, a ajuda e o auxílio de Estevão. Mas ele está dizendo que, como toda escritura, seja do Antigo Testamento, seja do Evangelho, que ele está dizendo, serve para repreender,
como nós vimos nas cartas aos Coríntios, quando ele admoesta o filho que está lá tendo um caso com a mulher do seu pai, serve para correção, para corrigir esses desvios de conduta, esses desvios moral, serve para a educação na justiça, quando mostra que a justiça divina se faça e vai se cumprir, queiramos nós ou não, todos nós teremos que prestar contas. Ou seja, o que ele diz, as escrituras que todos nós temos por orientação, é um código de conduta, é uma referência moral para todos nós. Quem observa os ensinamentos que ali estão contidos, colherá boas obras. E aqueles que, porventura, negligenciam ou são imprudentes, terão que também prestar conta dos seus atos. Não poderão alegar inocência ou desconhecimento, pois elas estão à disposição de todos. No capítulo 4, Paulo ordena firmemente, colocando Deus e o Cristo como testemunhas, a que Timóteo pregue a palavra sem cessar. Paulo avisa que está perto a sua morte. Ele não sabe exatamente quando, mas sabe que será em breve. Então, Deus, o Pai, o Criador, sim, ele sabe a diferença do Deus que o Cristo pregou para o Deus de Moisés, mas ele consegue fazer essa associação entre um Deus vingativo, um Deus cruel, e um Deus que é todo amor, que é todo misericórdia. Então, ele está dizendo, aproveite todas as oportunidades que você tiver para ensinar. Aproveite todas as oportunidades que você tiver para praticar e exemplificar o Evangelho. Porque ele sabe que a vida é breve para os cristãos. A perseguição, naquela época, a cada dia só aumentava, tornava-se quase insuportável a partir do incêndio em Roma. Por isso, Paulo pede a Timóteo que venha depressa. Ele fala dos que lhe abandonaram, da localização dos outros cooperadores, pois Timóteo agora é quem vai dirigir estes missionários. Então, ele, à medida que ele vai escrevendo, ele vai vendo o que isso significa. Não é que a carta foi escrita toda de uma vez, mas ele está dizendo, ele sabe que como já tem a sentença, só está aguardando a boa vontade do Nero, então ele se sente sozinho. A exemplo do Cristo, muitos foram beneficiados por ele, mas no momento de dar o testemunho, ele está sozinho. E então, ele aproveita na carta para dar a localização de onde estão os outros colaboradores, como Apolo, como Silas, como Barnabé, como o próprio João Marcos, Zemas, Fortunato, Estéfanos, tanto outros que nós estudamos e sabemos. Então, Paulo está dizendo a Timóteo qual a comunidade, qual igreja esses amigos, esses colaboradores estão. Porque agora Paulo está transferindo essa autoridade de dirigir a eles, passando a Timóteo. E ele pede para que Timóteo traga Marcos, o sobrinho de Barnabé, porque Paulo tinha orientações específicas para ele. Fala de Alexandre, um que foi colocado em disciplina por Paulo, mas que não aceitou a disciplina, desviando-se da verdade. E agora, com raiva, prejudicou o apóstolo de tal maneira que Paulo não rogou por ele, mas espera que o Senhor faça justiça. Às vezes, sim, é triste, é um lamento, e muitas vezes nós nos emocionamos com as letras, mas não tem como não olhar nesta parte final da carta. Por quê? O desafeto Marcos, Paulo tinha orientações, significa que superou as adversidades, as arestas que eles tinham uns com os outros, um com o outro superou. Esse Alexandre é alguém que Paulo tirou de uma posição dentro da igreja. Por quê? Porque ele estava fazendo algumas coisas que não estavam de acordo com as orientações de Paulo.
Então, Paulo o afastou das suas funções até que ele refizesse ali a sua opinião, o seu conceito. Mas o Alexandre ficou tão irado, ficou com tanta raiva, que acabou prestando um depoimento que acabou prejudicando muito a Paulo. E Paulo não perdoou. Por isso que Paulo não pede por ele. Paulo não rogou, Paulo não reza por ele, Paulo não ora por ele. E ele pede que o Senhor faça justiça. Ou seja, na realidade, Paulo aqui foi um pouquinho de todos nós. Ele está pedindo que Deus vingue ele aquilo que Alexandre fez contra ele. Pois é, e chegamos à última parte da nossa aula de hoje, que é a carta a Tito. Se Timóteo era um jovem, um rapaz, em pleno vigor da juventude, Tito não era diferente. Era um pouco mais novo, mas também um dos discípulos de Paulo, daqueles a quem Paulo confiou. E Timóteo e Tito são aqueles que Paulo preparou para dar continuidade à sua evangelização. Jesus preparou 11, né, porque Judas acabou desertando da oportunidade. Ali foi colocado Matias, mas todos os outros levaram, e nós sabemos que todos eles foram martirizados. E Tito está na mesma condição de Timóteo. Então, essa carta a Tito tem a mesma representatividade de Timóteo. É pastoral, recomendações, orientações e diretrizes para as igrejas. A diferença nós vamos ver aqui nas recomendações. Como é uma carta pessoal, tem algumas coisas comuns dentro da orientação, mas como é específica, nós vamos ver quais são essas diferenças. Foi escrita, foi por esta causa que deixei você em Creta, na Grécia, para que pusessem em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros conforme prescrevia você. O que significa que teve uma carta anterior. Então, ele está dizendo, Creta, deixou ele em Creta, lá na Grécia. Ele está falando que deixou Tito lá para que ele pudesse organizar a igreja e tudo o que estava ligado a ela, bem como em cada cidade, que ele constituísse um responsável a cada uma das igrejas, a cada uma dessas células, a cada uma dessas comunidades que derivou da igreja de Creta. A carta de Paulo a Tito também é pastoral, junto com as cartas a Timóteo. Paulo deixou o pastor Tito na ilha de Creta para pôr em ordem as igrejas naquele lugar. Tito era um gentil convertido ao evangelho e um dos principais cooperadores de Paulo. Ele foi pastor na igreja de Corinto por algum tempo. Sim, da mesma forma. Então, se por um lado Timóteo vinha já de uma formação familiar que tinha todo esse conhecimento, Tito era um gentil, era pagão, mas aceitou, assimilou e absorveu todo esse ensinamento do evangelho, tornando-se um grande colaborador para todo o evangelho do Cristo naquelas localizações. É preciso deixarmos bem claro algumas situações. Quando se fala de Paulo, de Pedro, quando se fala de Tito e Timóteo, é simples, basta pensar assim. Muitos dizem assim, nós estamos estudando, então significa que Paulo, pelo seu conhecimento, pela sua informação, pelo seu trabalho, ele foi mais importante do que Pedro. Não é uma questão de importância. Se nós formos olhar hoje em questão de conhecimento, de formação, vamos assim dizer, daquilo que a mídia hoje apresenta, o Haroldo Dutra é hoje, para muitos, um Paulo de Tarso. O Chico seria o Pedro, dentro da sua simplicidade e da sua humildade. Quem é mais importante? É claro que é só uma analogia, mas
aqui estamos fazendo de intelectualidade e simplicidade. Porém, aqui está, como Paulo, falando do Haroldo, porque você tem toda uma formação didática, você tem toda uma dialética, você tem todo um regimento, um meio onde você foi criado. Os outros eram pessoas simples, deixou-se converter naturalmente. É isso. E Tito tinha essa função, porque ele não veio do seio da igreja, ele veio do paganismo. Paulo tinha esse costume de manter os seus melhores pastores em rodízio pelas igrejas, para reforçá-las na pregação e no ensino da palavra. A ilha de Creta era importante ao Império Romano, por servir de abrigo e descanso temporário aos navios em viagem. Então, quando Paulo escreve a Timóteo falando onde estava cada um dos seus colaboradores, por quê? Porque ele sabia, ele mantinha esse rodízio, o que é mantido até hoje dentro da Igreja Católica. A Regional de Santana, por exemplo, hoje sabe que dentro das igrejas católicas o padre pode ficar um determinado tempo, mas não mais do que 6 anos dentro da própria comunidade, exatamente para você não criar esses vínculos, para que a comunidade, para que os frequentadores possam ter acesso a outras interpretações, a um outro ponto de vista diferente daquele. E Paulo tinha todo esse cuidado. Por quê? Lá na ilha de Creta, por exemplo, por ser uma cidade portuária, por ser também um local de referência, então havia uma grande proliferação, havia um grande movimento, e sempre tinham pessoas que estavam chegando com fome do evangelho, que queriam conhecer. E era sempre bom ouvir uma opinião que diferenciasse da outra. A carta a Tito foi escrita na 4ª viagem missionária do apóstolo Paulo, por volta do ano 66 depois do Cristo. Isto é, após a primeira prisão em Roma. Portanto, não está registrada no livro dos apóstolos. A carta a Tito não está. Por quê? Nessa 4ª viagem missionária, como nós falamos, Paulo teve o consentimento, enquanto preso em Roma, naquela liberdade vigiada, de fazer esta viagem. Mas a carta não está registrada, e nós vamos saber o porquê. O livro do Atos dos Apóstolos termina com a primeira prisão de Paulo, quando ele pede para ser julgado pelo Nero. Mas nós sabemos, pelas suas cartas, que ele saiu de lá e fez a 4ª viagem missionária, passando pelas igrejas novamente. E foi exatamente neste contexto que ele escreveu, entre uma cidade e outra, entre uma igreja e outra, que ele escreveu a Tito. Nessa 4ª viagem, ele deve ter passado em vários lugares, mas sabemos com certeza que ele passou em Creta, lá onde estava Tito, em Éfeso, em Nicópolis e em Troade. Em Troade foi o último lugar onde Paulo passou nessa 4ª viagem. Ali ele foi preso de forma tão rápida que não foi possível pegar os seus pertences. Por isso, ele pede a Timóteo para trazê-los. A Tito, ele está se referindo. Aqui o erro foi meu. Então, o que ele está dizendo? Nesse momento, nessa viagem, essa 4ª viagem que aconteceu de uma forma tão estranha, meio que às escondidas, que entrou quando ele foi preso, ele foi imediatamente transportado para Roma. E não teve, ele acabou deixando tudo aquilo que era seu. Então, ele está pedindo a Tito que levasse a ele quando fosse visitá-lo. É possível que Paulo e Tito fundaram as igrejas na ilha de Creta, mas não temos certeza de quando isso exatamente aconteceu, de quando o evangelho chegou na ilha. Mas sabemos que a ilha tem uma extensão de 260 quilômetros e em cerca de 100 cidades. Então, sim, que eles fundaram muitas igrejas, sim,
mas não tem uma data certa. Sabe-se da morte da data do desencarne de Paulo, mas como os colaboradores por ele enviados chegaram a Tito e como foi a recepção a Tito, como eles reagiram à notícia da prisão de Paulo, a exemplo do Cristo, muitos fugiram, muitos se esconderam. Então, não tem uma referência histórica, porque o Evangelho encerra o Ato dos Apóstolos, que é quem aborda a história do Paulo, ele para exatamente ali na primeira prisão. E Paulo e o Emmanuel, no Paulo e Estevão, não aborda essa temática das cartas, mas sim a vida de Paulo como missionário. E que o Evangelho, após chegar naquele lugar em Creta, os judeus locais começaram a enganar o povo, tentando minar o Evangelho, como era costume dos judeus que tinham ódio do cristianismo, tentando impedi-lo de avançar. O Espiritismo sofreu muito isso, tanto que tem, se nós olharmos a nossa Constituição lá de 1930, vamos ver que tem um artigo condenando qualquer prática espírita aqui no Brasil, inclusive com penas de multa e até mesmo de prisão. Então, o Evangelho, as igrejas em Creta, que é onde Tito estava, então todos aqueles que eram contrários aos ensinamentos de Jesus, contrário à evangelização dos apóstolos, eles faziam de tudo para impedir, os meios legais e ilegais, inclusive com essas falsas doutrinas, com essas falsas interpretações, a magia que à época tinha voltado com toda a sua pujança, a idolatria aos ídolos de pedra, aos ídolos de mármore. Então, tudo eles faziam. Por quê? Quanto mais distante estava a referência apostólica Pedro e Paulo, o próprio Barnabé, mais fácil esse povo, os falsos profetas, os falsos pregadores, se fortaleciam para minar o evangelho de Jesus. Por isso, Paulo deixou Tito em Creta, mas o motivo de ter escrito a carta foi para reforçar a orientação do ministério de Tito naquele lugar e também para atualizar Tito sobre os planos missionários. Então, Paulo ficava dirigindo eles à distância. Através das cartas, Paulo orientava, ele sugeria e, principalmente, ele delegava ali ao Tito e também a Timóteo o que cada um devia fazer, responsabilizando-o por aqueles que eles colocavam, que eles tinham como colaboradores diretos. Após a chegada do novo cooperador, Tito deveria deixar a ilha e se encontrar com Paulo em Nicópolis, que fica na Macedônia, a atual Grécia. Não temos certeza se Tito se encontrou com Paulo em Nicópolis ou já na segunda prisão em Roma. Esse novo cooperador é um cara chamado Zemas. Então, era um colaborador de Paulo e que, em algumas circunstâncias, ele acabou dividindo a prisão com Paulo. Então, Paulo estava enviando Zemas até Creta para que Tito pudesse vir até ele, receber as ordens e as orientações diretas, mas não se sabe. A história em si não se conta, nem na carta a Tito, nem no Paulo Estevão, nem em Atos aos Apóstolos. Não temos essa referência se ele se encontrou com Tito, mas simplesmente que eles foram se ver em Roma. O que temos certeza é que eles se encontraram e Paulo encaminhou Tito para uma nova missão, em um lugar chamado Dalmácia, que fica próximo à Itália, do outro lado do mar Adriático. Nessas viagens, nesses deslocamentos, às vezes demorava, a comunicação era toda feita por terra, a pé, não tinha cavalo, mas tinha camelos, às vezes por navio, às vezes através de alguém que estivesse se dirigindo
alguma caravana, que eles se encontraram. Por quê? A própria carta, nos capítulos seguintes, vai ver que Tito recebeu essas orientações de como se proceder dali em diante, principalmente nesta região da Dalmácia, onde acabou fundando mais uma das igrejas, mais uma das comunidades atribuídas a Paulo. No capítulo 1, Paulo faz sua calorosa saudação ao seu filho Tito. Filho no sentido aqui de carinho, mais uma vez, de familiar, e relembra o motivo de tê-lo deixado em Creta. Paulo tinha preocupação com as lideranças da igreja, que deveria ser comprometida com a palavra da verdade. Ele repete a lista de recomendações para ordenar um bispo, mas de forma resumida, indicando que Tito já sabe disso. Se a Timóteo ele diz a respeito dos presbíteros, pastores e diáconos, então aqui a mesma coisa. O bispo ele não deixava de ser uma autoridade eclesiástica. Então, dentre as várias recomendações, entre todos os procedimentos, mas ele fala de uma forma bem resumida, o que leva a entender que Tito já tinha esse conhecimento, que Paulo ele já tinha vivenciado essa experiência de ordenação, de como deixar essa pessoa responsável, transmitindo a ela um poder eclesiástico. Paulo também alerta sobre os judaizantes, os judeus convertidos, que passam de igreja em igreja, convertendo o povo ao falso evangelho, misturado com as fábulas e mandamentos judaicos, e Tito deve combatê-los com o ensino da palavra. Os judeus convertidos, a exemplo dos pagãos, eles queriam trazer a sua forma de viver o evangelho, a sua maneira e a sua interpretação do evangelho, que era, muitas vezes, de uma forma errada, de uma forma errônea, no sentido contrário aos ensinamentos de Jesus, trazendo muitos dos conceitos e dos postulados do judaísmo. Então, Paulo está pedindo a Tito que combata essas práticas, não deixando que elas influenciem a igreja. No capítulo 2, Paulo traz recomendações gerais a toda a igreja, mostrando a Tito o que ele deve ensinar a cada faixa etária, aos idosos, às mulheres e aos jovens. E também mostra o que deve ser ensinado aos escravos. A diferença aqui para a carta de Timóteo, sim, aos idosos é a mesma recomendação. As mulheres também. Aqui a Tito, Paulo já muda, porque Tito está na Grécia. E a Grécia, com a sua filosofia, com a lógica e com a razão, tem uma igualdade entre o masculino e o feminino. Então, Paulo tem uma atenção especial a Tito, que está na Grécia, para que ele valorize a presença das mulheres na igreja. E aos jovens, porque é o que o próprio Tito. Então, a responsabilidade. Como Paulo está chegando ao final da sua jornada e sabe que precisa formar alguém que dê continuidade à obra, então, esse jovem ele está recomendando a Tito que aproveite toda essa juventude em prol do evangelho. E aos escravos. Paulo também sofreu aqui muita crítica e sofre até hoje. É porque alguns dizem que dentro da sua colocação ele está mostrando que os escravos devem ser submissos. E Paulo dá motivo de tudo isso, que é porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ou seja, tudo o que fazemos é por Cristo e para o Cristo. Ele está falando da sua própria vida. Tudo que nós fazemos, desde o momento em que chegamos a este planeta bendito, desde que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, a nossa função é trabalhar e servir, amar e perdoar.
avançar espiritualmente, assumir a nossa responsabilidade perante o universo. Nós somos partes integrantes de um todo. Daí a importância de zelarmos uns pelos outros. Salvação, trazendo a salvação. Ninguém vai obter a salvação rezando, orando, ficando de joelho, fazendo evangelho no lar todos os dias. É preciso transformar em obras. É preciso viver em Cristo e para o Cristo. O que é viver em Cristo? Fazer o que o Cristo fez, realizar aquilo que o Cristo realizou, para o Cristo, porque nós já temos capacidade de servir, instruir para um mundo melhor. No capítulo 3, Paulo fala do respeito às autoridades, da mansidão e da paciência que é comum de todo cristão. E lembra que um dia também já fomos assim, desgarrados, ignorantes, desobedientes, escravos das paixões. Mas agora devemos mostrar a diferença que o Cristo faz em nós. Então ele está dizendo, todos nós erramos, todos nós nos equivocamos. Um dia, todos nós cometemos enganos, causamos dores e sofrimentos. Mas agora chegou a hora da transformação. É preciso deixar o homem novo se manifestar. É preciso que o homem velho caminhe conosco, mas que seja um companheiro, que nós somos gratos, mas que de agora em diante somos nós que dirigimos a nossa vida. Nessa pequena carta, aprendemos muito sobre liderança. Talvez a principal lição é que a liderança não pode ser solitária, pois Tito não ficou lá em Creta sozinho. Ele recebeu a ajuda de Zemas, mestre da lei, e de Apolo, poderoso nas escrituras. Zemas, um grande colaborador de Paulo, também constituído ali entre os 70 de Jerusalém. E Apolo, um grande colaborador de todas as igrejas, fez parte das equipes de Paulo, colaborou com todos os apóstolos. O Atos dos Apóstolos fala muito da vida de Apolo. Alguns historiadores até atribuem a ele alguns trechos de algumas cartas apócrifas, de algumas cartas aí que circulam no meio, de que essas cartas são atribuídas a Apolo. Mas como não existe uma veracidade, como não existe uma referência, mas nós sabemos desse carinho, desse respeito que Paulo tinha por essa criatura. E ele está escrevendo a Tito dizendo, não existe uma liderança solitária. Quando ele fala do Cristo, que também instituiu os apóstolos, também ofereceu a oportunidade a Madalena, a Zaqueu, que Jesus sempre ali esclareceu a Nicodemos, não perdendo a oportunidade da transformação pelo amor e pela misericórdia. E aí está o final da carta ao Tito e a preparação para a nossa próxima aula. Nós vamos encerrar as epístolas, nós vamos encerrar as cartas. Na nossa próxima aula, nosso próximo encontro, nós vamos falar da epístola aos Hebreus e das epístolas de Pedro 1 e 2. E depois encerramos essa parte bíblica, porque aí partiremos para magnetismo, fluidos, perispíritos, mas voltaremos com certeza em um momento do cronograma, porque vai ficar faltando algumas delas. E se for, se for da vontade de Deus e de Jesus, nós vamos abordar, porque todas elas trazem assuntos e esclarecimentos importantes para o nosso dia a dia e para fortalecer esta doutrina consoladora e confortadora que nós abraçamos, a doutrina dos Espíritos. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.